Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Suelen. Eu me chamo Chayane. Nós somos do curso de Psicologia da Estácio, da matéria Psicologia, Ética e Direitos Humanos, ministrada pelo Valber. E nós estamos aqui para entrevistar o psicólogo George George. Pontes. Pode se apresentar, falar um pouco. Certo, eu sou George, sou psicólogo, eh, sou especialista, né, em saúde mental, né, e em saúde da mulher e da criança. Ambas especializações foram realizadas através de residência multiprofissional no Hospital de Clínicas e na Santa Casa. Eh, Hoje atuo em psicologia hospitalar, em psicologia clínica também, né? Desde me formei em 2013, eu acredito desde 2014, mais ou menos, eu estou atuando nesses dois áreas de atuação da psicologia. E contribuo também com o Conselho Regional de Psicologia, né, no GT de Diversidade Sexual, do CRP10. E sou pai de gatos, sou uma voz aí na lutas a favor da comunidade LGBTQIA+, e é isso. Seja Sim, seja bem-vindo. bem-vindo. E também a nossa segunda convidada, a Érica, que é fundadora do podcast Umbuto. E ela pode falar um pouquinho mais sobre ela, sobre a vida acadêmica dela, um pouquinho. O Ubuntu é um sonho, né? E parte desse sonho é receber vocês aqui, né? Parte da idealização do projeto é diminuir esse estranhamento, né? Do periférico com o material tecnológico. Porque, por exemplo, eu tenho 36 anos e tem 2 anos que eu tive meu primeiro notebook. Então, é a primeira vez que eu, de fato, estou aprendendo a utilizar um computador, né? Porque antes a relação que eu tinha com as ferramentas, elas eram muito pontuais, né? E muito superficiais. Então, uma das intenções do Ubuntu Podcast é oferecer, né, essa oportunidade, essa experiência em especial para os alunos da Estácio, claro, né, mas também as pessoas da sociedade que tenham uma pauta interessante, né, que venham desenvolvendo um protagonismo, que venham auxiliando no desenvolvimento de potências sociais. Então, a gente também está aberto para receber essas pessoas, né? A criançada, sabe? A gente tem recebido alguns colegas, né, que eles veem a luz acesa e vêm para ver o que é que acontece. Eles não sabiam que tinha um estúdio aqui. Vocês já sabiam que tinha um estúdio aqui na Estácio? Ficamos sabendo pouquinho na sala de aula. Que legal. Então, é sinal que o Ubuntu está cumprindo seu papel aí, né? E parte também desse projeto, George, é fazer com que a gente possa produzir material videográfico que auxilie na construção de políticas públicas para os minorizados, em especial nós, né? Sim, sim. E é um prazer ainda maior também estar lhe recebendo aqui. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, né? Obrigado, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ao professor Valber também, que sempre é muito gentil, muito acolhedor, muito parceiro mesmo. Sempre está disponibilizando os espaços para a gente falar sobre essa temática super importante, que é a questão da LGBT, né? Que é IAP+. Sim. E a psicologia, claro. Sim, nós fizemos algumas perguntas, né, para direcionar a vocês e a Chayane vai começar então com a primeira pergunta. Certo, É direcionada para o George, tá bom? certo. George, como a psicologia aborda os desafios enfrentados pela população LGBTQIAP+, no Brasil, considerando a persistente marginalização, discriminação e a triste estatística de ser o país que mais mata transgêneros no mundo? Certo. Essa estatística, infelizmente, ainda ela
super lembrada, né? E é importante Sim, que seja lembrada de fato, sim, até que nós consigamos sair desse lugar, né? Desse lugar de país que mais mata pessoas trans. E eu percebo que a história da psicologia, né? Bem no início, de quando a psicologia, ela iniciou como profissão, ciência, profissão aqui no Brasil, né? Vem do lugar muito elitizado. E até hoje a gente ainda ouve algumas, né, situações, alguma referência à psicologia, principalmente à psicologia clínica, né, que como algo que só uma certa elite pode fazer, tem acesso, que infelizmente acaba eh, se concretizando em algumas situações. Hoje eu percebo que a psicologia tem acessado, tem se tornado mais acessível e se interessado, se importado com temáticas também até então excluídas, né? Dessas populações que são excluídas. sim, Então, nós temos hoje GTs, comissões, eh, vazamentos teóricos, profissionais e pesquisadores da psicologia que abordam, que se interessam, que se debruçam mesmo a estudar e a trabalhar com essas populações ditas marginalizadas, né, minoritárias. Então, a gente fala hoje de psicologia LGBT, de psicologia com que trata sobre questões raciais, comissões que de alguma forma fazem essa interlocução entre a psicologia e as questões raciais, a questão das pessoas com deficiência. sim. Então, eu percebo que cada vez mais tem crescendo essas vozes dentro da psicologia, no qual se importam e se interessam em estudar, em trabalhar, em, de alguma forma, contribuir com a ciência psicológica com essas questões enfim, sociais. Ao mesmo tempo que mata, né, que a gente Sim, fez a pesquisa, é o país que mais consome pornografia, né, transexual. sim, E é bem coerente, né, porque a gente teve acesso a essas informações através da temática, sim, como uma amiga nossa que acabou de colocar, que era tudo muito distante, até a gente realmente entrar com pesquisas, dados e tudo mais. A gente estava comentando com a Erika aqui sobre a questão da Festa das Cores que teve, né, onde teve uma representação da comunidade aqui, e ela esteve falando um pouco da realidade, né, do que sofrem, das sim, violências, e eu achei isso. Assim, aquela fala dela é essencial, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa consciência da maneira que a gente está olhando para o outro, sim, principalmente para essa comunidade, né, que precisa de acolhimento nessa forma. E aí ela citou, né, sobre a marginalização, descriminalização que acontece a todo momento e que por vezes a gente nem sabe como tratá-los, né? Uma linguagem assertiva com eles. E é importante esse conhecimento, até mesmo que o George disse. A gente também tem uma pergunta, mas nessa área relacionada para a Érica, né? E a Suelen vai estar fazendo sim, essa pergunta. Obrigada pela sua contribuição, Jorge. eu só vou acrescentar uma fala dela que teve na Festa das Cores, que eu não tô lembrada do nome dela, e ela falou assim, que quando elas falam assim, o Brasil é o país que mais mata transexuais, travestis, ela falou assim, é uma fala que me chamou muita atenção, ela falou, eles não só matam a gente quando eles puxam o gatilho pra gente. Eles nos matam nos negando acesso, eles nos matam nos negando estudo, eles nos matam quando eles nos negam afeto. Então, quando nós dizemos que nos matam, não é no sentido de só puxar o gatilho. Eles nos matam de várias maneiras, nos negando o básico, que é estudo, que é oportunidade. E foi uma fala que me atravessou, porque a gente tem essa consciência de entender, é o país que mais mata. E aí ela vem com uma fala sim. dessa e eu fiquei assim,
Esse Nossa, mata ele pode ser interpretado e visto de várias formas, sim, né? Inclusive não da morte em si, né? isso, Literal, mas essa morte social, né? Quando você Os processos de assujeitamento, né? isso, quando você provoca, você extirpa aquele sujeito, né? Da escola, quando você nega, né? O acesso à privacidade, né? Os locais, quando você delimita que certas pessoas não podem adentrar certos locais, determinados horários, dias, né? Isso uhum, tudo você está matando essas sim, pessoas. sim, E quando você falou ainda há pouco, né, sobre a questão tanto da questão do estatística de assassinato, quanto da pornografia, do sim, acesso, né, a conteúdo pornográfico de pessoas travestis, enfim, pessoas LGBT, isso que isso fala de nós, né, como povo. Nós temos uma imagem, trazem muito esse significado do povo brasileiro como muito acolhedor, né, muito amigo, muito irmão, muito parceiro, mas nós somos o país que mais o que mata mais pessoas mata, sim, LGBT, né, e ao mesmo tempo o país que mais acessa. Então, eu não aceito, eu sou violento, eu agrido, mas lá no anonimato, né, de forma clandestina, eu tô lá acessando esses conteúdos de alguma forma, né, me interessando por aquele material ali. sim, Então, o que isso quer dizer, né, de nós, como sim, povo, como sociedade? sim. Sim. Obrigada, obrigada, Érica. Eu vou fazer uma pergunta direcionada à Érica. Qual a importância de ter representatividade e visibilidade LGBTQIAP+, com diferentes áreas como política, mídia, cultura e educação? Ah, fundamental, né, Jorge? É um sonho estarmos aqui, né? Sim, sim, sim. Falando abertamente, né, num veículo de comunicação, onde a gente não consegue dimensionar o alcance, né, e estarmos aqui, pelo menos eu posso falar por mim, estou bem segura, estou confortável, né, de estar aqui e estar segura e confortável é um sentimento que é novo, né? Quando se nasce com tantos estigmas sociais, né? Como no meu caso. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou periférica, eu sou lésbica, eu sou dependente química. Então, são muitos atravessamentos, né? São muitas interseccionalidades. E eu acho que a representatividade ela é fundamental, porque como acontecem esses processos de assujeitamento, você fica realmente sem referências, né? Sem saber o que ser, como existir, né? A gente vai um pouquinho mais para as questões de gênero, né? O colonialismo ele é muito perverso quando ele coloca um ideal, né? E um ideal, na nossa realidade, em maioria, inatingível, né? É impossível, porque para não me estender muito e nem me aprofundar muito, porque é uma questão delicada, mas assim, eu passei um bom tempo da minha vida me auto-rejeitando, porque eu achava que eu queria ser homem. E quando eu digo que eu queria ser homem, era no sentido de hoje ser um homem trans, né? E se tivesse o acesso a essa mudança, né, essa transição, como hoje é possível, e eu estou falando dos anos 2000, 98, 2000, né? Então não tinha, o que tinha era no máximo assim, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém próximo mesmo, aí falar para um amigo que também era homoafetivo e assim, nossa, como seria legal se a gente pudesse pegar na mão e trocar de sexo, né? Isso era algo assim muito real no meu imaginário.
Era aquele presente de Natal que eu sabia que nunca ia chegar, mas que todo ano eu esperava. E quando eu fui começando a ter mais acesso, né, a ter mais informação e ter um melhor entendimento sobre mim, isso também devo à terapia, né, e os grupos de autoajuda, de mútua ajuda, que foi quando eu entendi que eu não queria ser homem. Eu não queria mudar o meu sexo, né? Não queria alterar o meu corpo, né? A minha anatomia. O que eu queria era ocupar os lugares que eram permitidos aos homens, porque eu via que os homens eles não precisavam se encaixar. Eles podiam destoar. E ao destoar, eles eram ainda mais reconhecidos, ainda mais validados. Então eu pensava, tipo, poxa, se eu fosse homem, eu não só seria aceita, como eu estaria num local de destaque, né? E não seria tão rejeitada, né? Não seria tão invisibilizada, tão silenciada e tão machucada, porque, na verdade, não era também ser homem no sentido colonial do termo, né? O que eu queria era a liberdade para existir, que desde que o mundo é mundo só é dada ao homem cis heteronormativo. Então, é nesse sentido que eu acho que a representatividade ela é muito importante. Chegar na Estácio e ver professoras homoafetivas e que em nenhum momento precisam negociar com a sua identidade para assumirem locais de reconhecimento, né, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Isso para mim foi um acolhimento ainda maior, né, de que chega de negociar com o que não é negociável, porque os meus valores, a minha visão de mundo, a minha percepção de mim, isso não é negociável, e isso não está aberto para ser discutido com qualquer um que não seja escolhido por mim, unicamente. Mas nem sempre eu tive acesso a essa noção de direitos, né? Porque quando se faz parte dos grupos minorizados, aquilo que seria o básico e o mais óbvio passa a ser extremamente escasso, né? E necessário até mesmo que a gente volte a brigar pelos direitos fundamentais, que é o direito à vida. Sim. Ouvindo a Érica falar, né, e concordo com tudo que ela disse, e eu fiquei pensando nessa questão da representatividade, pensei muito na psicologia também, o papel da psicologia e da psicoterapia que ela citou, né, como um instrumento que ajudou também nesse autoconhecimento, Ajuda né, até hoje. ele ajuda na sua identidade, na construção da sua identidade, né, construção, reconstrução, enfim, né, está em processo, sempre processo. De quanto a psicoterapia ajudou e a psicologia tem um papel importante nisso. Isso que ela está trazendo, já ouvi de outros LGBTs também. Que é importante que o psicólogo tenha essa escuta atenta, uma situação como a da Érica, né? Que em algum momento ela talvez tenha achado que ela poderia, né, ter uma identidade masculina, de fato, mas desse processo de autoconhecimento ela percebeu que não. Na verdade, era por conta do preconceito, da homofobia, que fazia com que, poxa, se eu fosse menino, as coisas seriam bem mais fáceis para mim. Se eu fosse menina, seria bem mais fácil para mim, porque eu não passaria por todas as violências, eu estaria de mão dada com o garoto que eu gosto, com a garota que eu gosto, não teria problema nenhum com a minha mãe, meu pai, eu falar para eles, olha, eu gosto do João, eu gosto da Beatriz. E por esse motivo, você acaba, muitas vezes, até você confundindo a sua própria identidade, né?
Então, a psicoterapia pode ajudar nesse sentido. Não é uma questão, por exemplo, de transgeneridade. É uma questão de uma pessoa homossexual, mas que, por conta de toda a homofobia, ela acaba desejando, muitas vezes, ter outro gênero por conta disso. E a psicoterapia vai ajudar nesse sentido, sim, para você se descobrir. Não que o psicólogo vai nortear isso, vai dizer para você isso ou aquilo, porque eu acho que isso eu sempre gosto de frisar muito bem, porque senão a gente cai naquela tutela, né? Naquela coisa do biopoder, que o psicólogo é que vai te, né, o profissional de saúde que vai dizer para você o que você é, deixa de ser, e isso não é nosso papel. Mas sem dúvida a psicoterapia, principalmente, mais do que o psicólogo, porque é o processo todo que corrobora com isso, vai te ajudar a encontrar essas respostas. Bem, realmente, eu não me sinto no gênero que foi designado, ou não, eu sou realmente uma garota, sou realmente um garoto, mas por conta de todo o sofrimento e violência que eu sofri, eu desejei ter uma outra identidade. Mas na verdade não é isso, né? Não é isso realmente que eu quero, né? É Sim. pela violência mesmo que eu sofri. E eu pensei isso, lembrei disso quando você estava falando. Muito legal. Legal. É, obrigada, Érica. Eu acho que assim, quando a gente estava fazendo um trabalho da disciplina do Valber, e a Érica trouxe um relato bem pessoal dela. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, é a Érica. Na hora, eu olhei pra Suelen e falei, Érica, é ela. A gente precisa entrevistar ela. Só que aí, né, Érica tem um podcast. E aí, tipo, tudo se encaixou. E eu achei muito lindo naquele momento. Até te abracei depois, mas foi um abraço realmente de... Cara, o teu relato, assim, naquele... Me emocionou. Me emocionou porque era como se eu tivesse vendo a tua alma, assim, e tudo que você colocou ali naquele momento. A pessoa que você é, você fala muito sobre valores, sobre princípios. E isso nem precisa ser falado, sabe, Érica? É perceptível em você essa sensibilidade. Obrigada. É algo único que você carrega, né? Nós somos seres únicos. Se você tem algo muito bonito e você transmite isso para as pessoas, você passa isso para as pessoas, a gente está se sentindo muito confortável aqui, Ah, né? que bom. Devido a toda a hospitalidade, né? Com vocês, principalmente a Érica, né? Que abriu esse espaço para que a gente estivesse aqui falando sobre um tema bem específico que precisa realmente ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de cuidado nesse sentido, já que nós iremos para a área de psicologia, né? Esse acolhimento, ela citou muito sobre a humanidade, né? De olhar para o outro, não pelo, sabe, ir além, sabe, ir mais fundo. Como a minha orientadora, que é psicóloga também, de estágio, ela sempre diz, Chayane, procure sempre mais fundo. E quando a gente procure mais fundo no, né, no outro, a gente acaba. Nossa, tem tantas coisas que agregam. Eu e a Suelen vamos sair daqui, sabe, de outra forma. A gente chegou de um jeito e a gente vai sair de outro jeito. Através de vocês, do conhecimento, do compartilhamento em geral. Obrigada, Érica. Tô, Joana. Agradeço vocês todos. Isso é nosso. De uma coragem muito linda, porque eu fiquei pensando comigo assim, ela tem uma coragem que é de se admirar, de expor a tua vivência, de contar as tuas vivências, as tuas histórias, sabe? Então, eu falei, nossa, é de uma coragem admirável. E Obrigada. também ter, né, um psicólogo, e a gente fica muito feliz também de ouvir, porque é aprendizado. Nossa, ouvir vocês está sendo muito, muito legal mesmo, E muito bom. convidar um profissional, né? E ele Sim, se se dispor dispôs a e a dar atenção a nós, alunas, né? Isso é assim. Nossa, assim, é de uma gratidão que ultrapassa as paredes da Estácio, assim, sabe? Maravilhoso. São várias camadas, né? Primeiro é a questão de você, né, se colocar. Eu já estive nesse momento, né? Vou estar, né? Em outros momentos da minha vida, porque aluno a gente sempre vai ser, sempre, né? É o que eu desejo, Isso. continuar aprendendo. A gente sempre, na graduação, eu tive vários momentos também, né? Vários semestres onde eu tive que entrevistar pessoas, né?
nossa, várias pessoas diferentes, com fazeres diferentes. E tive boas experiências com isso, as pessoas foram solícitas, né? Às vezes tem uma dificuldade para encaixar a agenda, mas assim, fui bem recebido, contribuíram, né, da forma que puderam com o meu trabalho, aprendi muito com elas. Então, tá nesse momento agora também, de alguma forma, compartilhando e disponibilizando também essa troca, é um prazer imensurável. Fora que o Val, como eu disse, né, ele é um querido, ele também sempre e fora que eu me sinto, aí já vem uma questão mesmo olha, da militância, do compromisso social, tanto Show. profissional e com a minha identidade, né, como uma pessoa Sim. LGBT. Enquanto tiverem espaços que estão sendo abertos para que pessoas como eu, né, possam estar falando, possam estar conversando, possam estar trazendo essas questões, a gente tem que aproveitar. A gente não pode deixar passar. Então tem que voltar, hein? Feito, né? Olha o convite sendo feito. Pergunta para o George. Para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+, o que é preciso se fazer ainda? O que é preciso se fazer ainda? Eu acredito que a representatividade, ela tem auxiliado e vai continuar auxiliando sempre, como a Erika falou. E eu já, nossa, Erika, já ia citar a Erika Hilton. Olha aí, não é por acaso, tem uma coincidência aí. Nossa. Erika é com K ou com C? Não, é com C. É com C? Só mudou o C do K. E o dela é com H também, mas eu adoro. Pois é, E né? daqui a pouco tem uma pergunta que é justamente sobre alguns artistas que vocês acham importante para que estão nesse Sim. Representatividade. isso. Sim. Depois de agora eu falei, nossa, essa pergunta para mim foi lá. Enfim, deixa eu falar. E nós precisamos, né, de representatividade na política, né? Claro, em todos os meios, todas as possibilidades, né? Cultura, arte, e na política principalmente, né? Então, hoje, né, tem muitos deputados, senadores, enfim, que tem um papel importante nesse sentido, mas assim, eu não tenho como não destacar a Erika Hilton, Com porque certeza, nossa. ela é fantástica, né? Hoje, para mim, eu me sinto muito bem representado por ela. Eu sou muito feliz de viver num país onde existe Erika Hilton, né, na política. E nós precisamos de mais, né? Infelizmente, apesar de ser uma potência, ser uma grande mulher, né? Assim, potência mesmo, ser humano, de voz. Mas, assim, nós precisamos de mais pessoas como Sim, ela para sim. poder realmente ensejar e contribuir com esse trabalho. Fazendo um trabalho lindíssimo. Sim, mesmo. sim. Muita força. E voltando um pouquinho para a pergunta que ela fez sobre o fortalecimento das políticas públicas voltada para a comunidade LGBTQ+, e o que é preciso fazer ainda? Eu percebo que tem coisas sendo feitas, assim, como você disse que é de lá do regional aqui No CRP. do CRP. Isso. Então, poderia falar alguma coisa sobre o que está sendo feito por lá, ou eles assim, já está sendo feito, que fomentar mais ainda algum projeto que tenha. Sim. O CRP, ele tem promovido muitos eventos, né, palestras, discussões, tem Sim. colocado, né, disponibilizado muitos espaços para discussão sobre as questões LGBT. Eu participei, acho que faz ou menos 3 anos, de um material, de uma produção bibliográfica com pessoas que sofreram algum tipo de tentativa de reorientação sexual. No caso, foram um projeto pelo CFP, na verdade, que é o federal, né? Que, junto com a colaboração dos CRPs do Brasil, vários psicólogos, né? Eles contribuíram com a coleta desse material, com a entrevista com essas pessoas que passaram por algum tipo de tentativa de terapia de reorientação Sim. sexual.
Violência de reorientação. Isso. Que terapia, não sei nem. Acho que nem mil aspas pode realmente. Né? Um absurdo. E o que mais a gente se choca e se entristece é que, infelizmente, ainda existam algumas situações, algumas pessoas que passam ainda, né, ainda tem contato, ainda tem experiências negativas com profissionais da psicologia que sejam LGBTfóbicos. Sim. Então, o CRP tem sido, né? Eu sou muito feliz, né, de estar numa profissão, né, aonde nós temos as resoluções, né, 01 de 99, a 01 de 2018, que uma trata sobre a questão de como o psicólogo, né, deve se portar diante da questão das orientações sexuais. E a 01, a 2019 é quanto às pessoas das transexualidades, né? Existem duas resoluções específicas para essas questões. E a gente pode dizer claramente, de forma muito tranquila, que não é o George, não é a Érica, né? Não é o Valber, não é a Jureuda, Sim. não é nós, mas a psicologia se posiciona contra qualquer tipo, Sim, né, de sim. preconceito LGBT. E que nós temos que denunciar, né, quando nós sabemos, né, e levar isso à população, né, que elas têm que falar, elas têm que trazer, elas têm que denunciar quando elas forem vítimas de algum tipo de violência nesse sentido. Isso é importante. E eu acho também importante, George, você que é psicólogo, né? Sim. Falar um pouquinho para nós qual é o papel do psicólogo com relação a essas questões, né? Porque quem sabe do sujeito é o próprio sujeito, né? Por mais que, porque eu vejo muito assim, como a psicologia ainda é uma profissão muito vista como elitista, né? Sim. E eu realmente sou uma pessoa que sou muito bem cuidada, sabe? E eu faço terapia já há 14 anos. Então, isso eu sei a potência que é essa ferramenta na minha vida por tanto tempo. Mas eu passei por profissionais que não só causaram novas violências em mim, como por um período, quando eu estava mais comprometida psiquicamente, né, adoecida, isso serviu de justificativa para eu me distanciar do serviço, né? Porque, nesse sentido, muita gente querendo opinar sobre questões da minha vida que eu sequer conseguia nomear. Então, se você pudesse falar um pouquinho para nós, como é que o sujeito que está fazendo terapia, porque possivelmente já é um esforço, essa pessoa está despendendo de recurso, de tempo para tentar se acolher, né? Porque se nós vivêssemos numa sociedade que preservasse os direitos humanos, nós não precisaríamos, né? Pronto. É isso. E aí, quando o sujeito chega lá para tentar sarar suas feridas, como é que ele pode perceber que esse serviço não é qualificado? Tem, assim, algum gatilhozinho que a pessoa, quando vai procurar um serviço para essas questões mais específicas dele, que ele possa perceber quando o profissional está sendo invasivo, está sendo abusivo e até antiético, violento, enfim. Beleza. Bacana a tua pergunta. É importante que o sujeito, né, ela se construa uma relação assertiva com o terapeuta. Eu preciso confiar naquela pessoa. Eu preciso confiar ao ponto de me sentir à vontade para trazer as minhas questões e também discutir a nossa relação, porque é uma relação ali, né? Então, qualquer situação na qual eu sinta desconforto, eu preciso falar, eu preciso trazer para a terapia. Eu preciso discutir com o terapeuta isso.
Qualquer situação causa desconforto, então, Georgia, é uma situação de violência, LGBTfobia? Não, né? Falar sobre si em processo terapêutico, eu acredito que você já tenha vivenciado muitas vezes isso, causam desconfortos e muitas vezes necessários, Sim, né? Porque se a gente for ficar falando da novela, né, falando do filme, né, a gente precisa sim, adentrar alguns pontos que vão trazer desconforto, mas esse desconforto é um desconforto necessário. Por isso que é importante a gente discutir como terapeuta isso. Se esse desconforto realmente é necessário, o terapeuta vai trazer, ele vai explicar, né? Vai te nortear, ou não, se realmente é algo invasivo, é algo que pode até ser importante, mas naquele momento é um momento que não é ainda entendi. que você pode, né, estar sentindo em condições de trazer, e pior ainda, uma situação como você colocou também de realmente ser uma situação de violência, né? Eu acredito que uma situação bem mais clara, né, que a gente pode deixar assim, não precisa nem refletir muito sobre, é quando o terapeuta ele começa a colocar questões religiosas nas sessões, Sim. né? Eu acho que isso é muito claro. Assim, é claro que então a gente fica alheio a par completamente, não é isso. Mas, pois a gente sonda, inclusive, a gente Sim. pergunta, a gente se interessa até pelas questões religiosas do paciente, o que ele acredita. Ele acredita em alguma coisa nesse sentido, nesse aspecto, mas nunca vai sobrepor a crença, né, do paciente. Já aconteceu uma vez com uma paciente que me procurou, né, de ela me falar que ela já estava, assim, cansada de procurar terapia, tudo, porque teve uma terapeuta, né, uma das terapeutas que ela procurou, a terapeuta ela trouxe uma situações, né, da sexualidade dela, a terapeuta falou que ela tinha que rezar. Minha filha, reze para Deus tirar esses pensamentos de você, né, esses vícios, né, de você. Então, isso causou muito desconforto nela, né? Que bom que ela percebeu, Sim. né, apesar da violência sofrida que, né, já tinha acontecido, mas de qualquer forma, que bom que ela percebeu que aquilo ali, aí, epa, isso aqui não vai dar certo, Não é isso que eu tô isso procurando. aqui não está sendo terapêutico, né? Então, Perfeito. a gente precisa ter Por isso que é importante a gente esses veículos, porque a gente Sim. esclarece para as pessoas o quanto são sinais, né, que elas podem estar observando nessa relação, que podem estar sendo realmente preconceituosa, camuflado de cuidado, de bem-querer, de Uhum. atenção, eu quero o seu bem, mas na verdade está sendo violento, né, agressivo, impondo para você uma verdade. Outra coisa que é importante sinalizar também é que o terapeuta, o psicólogo, ele não vai lhe dizer o que você vai fazer ou não, ou quem você é ou não. Ele vai sim pegar na tua mão e te ajudar a descobrir. Mas esse processo é seu. Isso é seu, é seu momento, é a sua vida, as escolhas são suas, Isso. né? O processo terapêutico vai te ajudar sim a esclarecer muita coisa na tua vida. Mas não é o terapeuta que vai dizer se tu deves viajar ou não. Não é o terapeuta que vai dizer se tu deve continuar casado ou não. Não é o terapeuta que vai dizer se você é um homem ou uma mulher, né? Se você é homossexual, ou lésbica ou não, né? Mas ele vai te ajudar, né? A terapia vai te ajudar. E o terapeuta é um instrumento nesse processo aí, né? Só o terapeuta, que vai te ajudar a descobrir isso sim, mas a decisão sempre vai ser sua. O processo sempre vai ser seu. Então, muitas pessoas às vezes chegam no consultório buscando essa resposta, né? E aí, eu vim aqui porque eu quero saber se eu sou trans ou não, né? Ah, eu quero saber se eu devo continuar com meu esposo ou não. Se eu devo fazer aquela viagem ou largar aquele emprego ou não. Espera lá, né? Vamos lá, vamos, né? Vamos começar a trabalhar essas questões para ver que você, né? Se você vai chegar a um momento da sua vida, né? Que você vai decidir por isso se você deve continuar ou não, né? Se a decisão que você for tomar ou a percepção que você vai ter de si, no caso, Uhum. uma identidade não é uma decisão, né? É uma Sim, percepção, né? sim. Assim como a orientação também. Aí já desmistifica também a questão que há até hoje, né? Ainda né? Opção sexual, não, não é Sim, opção. sim, Então, verdade. é mais ou menos isso. Ai, Bem arrebentou. esclarecedor, né? Foi. Muito bom. Essa questão de psicólogos que tentam, de uma maneira, não exercer o que deve ser feito, né? Eu tenho uma parenta que
ela, ela falou para mim assim, o que ela se sentiu confortável em falar, né? Ela falou que ela estava fazendo terapia com um psicólogo e aí ela chegou na parte de falar assim, ó, eu passei a minha adolescência namorando homens. E aí eu comecei a fazer faculdade e eu me vi apaixonada por uma colega de turma, de classe. E, e às vezes eu vejo um homem, sinto vontade de ficar com aquele homem, mas aí eu também sinto vontade de ficar com mulher. Tipo, eu tô apaixonada por essa minha colega. E aí o psicólogo falou para ela assim que ela teria que, que decidir. Porque isso de homem e mulher, ou é um ou é outro. Nossa. E aí ela ficou. E aí, quando ela se sentiu, ela falou assim, aí eu recolhi. Eu não falei mais nada. E nem fui mais, porque Perfeito. eu cheguei lá, ela foi fazendo a terapia e quando ela sentiu que estava confortável em falar, né, sobre essa questão dela, ela escutou isso dele. Então, ela passou, eu acredito que foram 7 anos depois que ela voltou a falar assim, ah, eu tô fazendo terapia. Mas olha, 7 anos se passaram para ela poder voltar a fazer terapia. Que bom que ela conseguiu Sim, voltar, né? sim, sim. Aí, e você falando isso, a importância da gente saber, né, como conduzir e de fato, não só porque tem que ser. Tipo, eu não vejo assim, eu tenho que agir dessa maneira. Não, eu, eu não vejo como algo. Parece que quando eu converso com algumas pessoas, parece que não, tu tem que ser assim, tu tem que fazer desse jeito. Eu falo assim, não, é assim. Parece que a gente está sendo obrigado a fazer alguma coisa, mas não, é algo que é direito deles, é assim, tem que ser assim. Por que me colocam num lugar de que eu tipo, me levando para um lugar que eu não queria ir, tipo, eu não estou sabendo Me explicar. padronizando, me, né? Isso, me padronizando, só que eu Me quero limitando. ajudar as pessoas, que eu acho que tem que ser. Tipo, é desse jeito. Eu tenho que fazer isso porque eu amo elas e gosto de estar com elas. Não que seja algo que me imponha, sabe? Sim, sim. Perfeito. É uma família sua, né? Você disse? É, Pois é, ela também sofreu bifobia aí, né? Esse discurso, não, você tem que escolher, né? Olha, homem ou mulher. Por é, que que eu não posso escolher estar com alguém, independente de ser homem ou mulher, que queira estar comigo, que eu me sinta bem, que me faça bem e seja recíproco? Por é. que que eu tenho que escolher entre homem ou mulher? É, sabe? Então, esse discurso é muito comum, né? Quando as pessoas se colocam nesse, né? Elas assumem ou elas de uma forma indicível, né? Uma identidade bissexual, por exemplo. Não sei Sim. se a sua Sim, familiar ela é uma hoje, pessoa bissexual, graças a mas, Deus, né, ela estava no ela. momento ali onde ela sentia atraída É, afetiva sexualmente por tanto pessoas do sim, sexo masculino, gênero sim, feminino e gênero masculino, né? sim, Então, mas por que ela tinha que decidir? Porque ela poderia decidir e dar vazão a esse sentimento ou não. sim. Agora, decidir se ela só ia ficar com homem ou só com mulher, E hoje em dia ela, assim, vive feliz do jeito como ela se sente feliz. Então, assim, ela é uma outra pessoa. bom. Outra São pessoa, as uma pessoas que pessoa livre, sabe? Nossa, é muito lindo ver ela livre, vivendo a vida dela sem estar, sabe? Parece presa. E ela fala Oprimida, assim, né? nossa, é muito lindo de sim, ver. e a própria fluidez, né, da nossa
nossas aproximações, né, sexuais, afetivas, dos nossos encontros, né, e desencontros da sexualidade. Eu acho isso tão interessante, mas as pessoas têm tanto medo, né, de experienciar isso, até por conta do próprio preconceito, né? Preconceito. Acredito sim, né, que existam pessoas heterossexuais, bissexuais, homossexuais, mas eu acredito também que existam situações e pessoas e relações, né, Sim. e pessoas que fazem bem pra gente. E quantas vezes a gente não se permitir viver uma relação, estar próximo de alguém, né, curtir aquele desejo, aquela vontade, aquele afeto, porque a gente ficou se perguntando, nossa, mas sempre gostei de menino, eu sou uma pessoa heterossexual, ou eu sou homossexual, eu sou gay, como é que eu posso estar apaixonado pela fulana, pelo... Gente, vive! Se a pessoa tá afim de você, se rola, tá rolando, vai rolar... Por que não? Não interessa se você viveu 40 anos em relações heterossexuais. Se você chegou, né, depois de 40 anos e se apaixonou por um cara, sendo um homem, cara, vive essa relação, né? Se o cara tá afim de ti também, vive. Experimenta. Experimenta. Sabe? Eu acho super cruel com nós mesmos, sabe? A gente se tolir, se proibir, para Essa entender o castração processo, toda, né? se castrar esse ponto de não viver uma experiência. Isso eu acho super 10, super bacana quando tem pessoas que, aquele comentário da vizinhança, sabe, que diz assim, nossa, fulana era casada, não sei quanto tempo separou do marido, agora tá com... Maravilhoso, ela tá feliz, ela dá, né? Maravilhoso, que seja muito feliz. E se de repente a relação não der certo, eles encontrar o cara, ou beleza, que também você não mais Esses diz, comentários sempre tem. né? Chegavam pra mim e falavam, menina, e a menina do céu. E aí eu falava, o que que tem? Isso aí é. Aí quando a gente também a pessoa aborda a gente desse jeito e a gente dá uma resposta que dá a entender para eles, para essas pessoas que a gente tá incomodada com esse tipo de comentário deles, aí eles também recuam, né? Porque tem que ter palco, né? Pois é. Se não tiver palco, aí... Existe um prazer, né? Perverso de discutir, de questionar a vida do outro, adentrar a intimidade do outro, da outra, enfim. Mas, isso normalmente se dá por pessoas que não têm uma visão de mundo bem estabelecida, né? Sim. Porque quando você vê que são pessoas que têm a sua própria vida organizada, elas não proferem esse tipo de comentário. Eu tenho observado isso. Até mesmo na minha família, né? Passei por muito as questões de homofobia, né? E hoje a gente vem fazendo esse trabalho, né? É, de educação mesmo, né? Não tem outro nome, né? De nos educarmos no sentido do respeito, né? Do respeito, da dignidade, do que é, da onde começa o meu direito e aonde começa o do outro, né? Então a gente fala muito disso na minha casa hoje em dia e em cima dessa questão do interesse pela vida privada, né, do sujeito, eu acho que isso está muito ligado ao descontentamento com a própria vida, né? Porque eu penso que uma pessoa que entendeu o que a motiva a estar numa relação, a compartilhar uma vida a dois, o que é a instituição família, ela não se prende nessas questões. Mesmo que ela não compreenda na maneira conceitual, que são as questões de gênero, a sexualidade, mesmo que ela não compreenda, mas se ela tiver um entendimento de qual é a finalidade da instituição família, quais são os sentimentos que genuinamente movem uma relação saudável, uma vivência a dois de parceria, de comunhão, de partilha, ela não se prende nesse vil do que é feito entre quatro paredes, porque é o menor dos casos, né? O que se é feito em quatro paredes. Sim. Hoje em dia a gente mais sofre, né? Tem que trabalhar tanto, né, cara? Então,
Eu penso que as pessoas que entenderam o que são as relações sexoafetivas, elas não esbarram no preconceito Sim. dos rótulos, né? Das relações classificadas, né? Sim, sim. Perfeito, perfeito. Não tenho que tirar nem pôr. A gente tem uma pergunta aqui para Erika novamente. No campo acadêmico, como a psicologia tem se posicionado quanto à diversidade sexual e à homofobia? Na minha Sim, na perspectiva, sua perspectiva. eu tenho me perguntado muito, cada semestre, que psicologia está me sendo apresentada, né? Que psicologia é essa, né? Que psicologia a gente tem em mãos? Eu sou apaixonada pela psicologia social. E a psicologia social, ela surge, em especial no Brasil, na década de 60, né? Ali por 1965. Aí ela tem um novo boom já em 70 e pouco. E estava estudando um pouco, assistindo umas falas da Ana Bock, eu gosto muito, onde ela diz que a psicologia social brasileira é uma das mais democráticas. É onde a gente tem mais trabalhos sendo produzidos, né, na perspectiva de produzir mais políticas públicas. Sim. Então, nesse sentido, aqui na Estácio, eu me sinto muito bem assistida, né? O professor Valber, ele é o padrinho do projeto, né? Ele é, assim, a pessoa que sempre me orienta e diz que o que eu estou falando faz sim sentido e é por aí mesmo, porque a gente vive a era da comunicação, da informação que não comunica, né? Então é muita informação que no fim me diz aí o que é que você compreendeu, como é que essa informação tem sido útil no teu dia a dia, como é que você tem aplicado esse conhecimento no cotidiano. A pessoa não sabe responder, né? Então, aqui na Estácio, junto com o professor Valber, a professora Caroline Castelo, que eu também acho assim de um dinamismo, de uma dinâmica muito plural, como é a psicologia para mim, né, na minha percepção. O professor Márcio Valente, né, ele também vem contribuindo muito com a professora Crícia, né, a professora Crícia Cruz. Tanto a professora Crícia quanto o Márcio, eles vêm contribuindo muito no sentido da ética, o que vai nortear. Assim, o professor Valbi nem se fala, né? Mas assim, porque o professor Márcio, ele é humanista, que é a abordagem que eu já estou desenvolvendo, né? E a professora Crícia, porque ela tem me dado umas sacadas com relação a gênero, né? Eu comecei a usar droga muito cedo, com 13 anos, e meio que me perdi de mim, né? Eu chego aos grupos anônimos para tratar minha dependência química com 21 anos. E aí, com 21 anos que eu comecei a entender que eu não sabia quem eu era e que, ao não saber quem eu sou, eu estava diante de muitos problemas muito sérios. E, caramba, quando eu me descobri mulher, né, e gay, hoje mais ciente de lésbica, né? Na época a gente não tinha muito, né? Era só GLS, né? Aliás. E, cara, quando eu comecei a entender as implicações que é ser uma mulher numa sociedade machista e aonde o machismo ele é proveniente do colonialismo, porque aí já ganha uma dimensão muito maior, mas muito mesmo, que ainda há pouco a gente comentava aqui antes de você chegar, que todo encontro com a professora Crícia, ela lança uma frase que, meu, tipo, parece, sabe quando tu vai entrar no mar pela primeira vez, um mar de água salgada, assim, tipo Salinas. Salinas, a primeira vez levei altos caldos, assim, a onda quebrava na cara e eu não entendia,
né, o que é que tinha acontecido. E os encontros com a professora Crícia têm sido assim, de onde é que vem o conceito de gênero? O que é ser mulher? O que é ser homem? Quem definiu isso? Né? As relações. Quem foi que... Da onde que surgiram que a gente se relaciona dessa forma, por essa razão, né? E eu tenho me debruçado a pesquisar, né? É tudo muito novo ainda, mas é um universo que tem me acolhido muito. E o professor Márcio, ele me acolhe no sentido de que ele foge um pouco do estereótipo do psicólogo, ao meu ver. E é como eu acho que as pessoas me veem também. Então, ele é uma referência, né? E volta aí a questão da representatividade, né? Porque o professor Márcio é uma referência de que realmente a psicologia, quando entendida na sua essência e no seu dinamismo, né, na sua magnitude, ela me dá a liberdade para eu ser exatamente quem eu nasci para ser. E ao entender isso e ao acessar isso, isso me torna uma potência no que eu queira me envolver, né? E como eu escolhi me envolver na psicologia, ter encontrado pessoas que me validam e me motivam e me dão liberdade criativa, tem não só me acolhido enquanto as feridas da invisibilidade que me foi deflagrada, né, que me foi atingida por conta das questões de gênero e não apenas, né, mas por todas as outras minorias a qual eu pertenço, isso tem sido muito cuidadosamente atendido com essas pessoas, exatamente por elas me mostrarem quem elas são, né? A professora Carol, não sei se você conhece a Carol Castelo, porque ela também é formada em arte, ela é doutora em arte, então ela abriu muito a minha mente para essa ideia aqui do podcast, né? Porque quando a gente fala, eu tenho um podcast que fala sobre educação, mas eu sou aluna de psicologia. Aí as pessoas ficam tipo, como assim? Né? Mas é porque a psicologia, assim como todas a psicologia é uma ciência, Sim. né? Como muitas outras. E enquanto ciência, ela me permite não só me integrar, como potencializar as outras ciências, né? Fazendo um convite para essa atuação multiprofissional, que eu acho que é o que a gente precisa, né? E merece, né, cara? Porque eu penso que um olhar multiprofissional, ele vai me contemplar de uma maneira muito mais cuidadosa e minuciosa do que de um único profissional, né? Sim. É isso. Quer fazer a última pergunta? Essa foi Sim, essa pergunta, sim, foi direcionada para os dois para a gente. finalizar, sendo que ele já deixou claro algumas coisas, né, sobre Sim. a Érica. Quais os artistas na comunidade LGBT, QIAP+, que para vocês são vistos como inspiração, referência para a comunidade se sentir acolhida, encorajada? E como é visto o papel de um grande influenciador no meio artístico para a visibilidade e respeito da comunidade? Assim, Você quer começar? Não, pode falar. Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei, nossa, eu, enfim, eu, uma experiência pessoal, né? Sim. Eu acredito que uma das artistas, né, que eu mais acredito e que isso de alguma forma fala muito sobre a minha vivência LGBT como, né, uma criança, adolescente dos anos 90, anos 80, é a Madonna, né? sim. Eu acho que nesse momento agora, que ela está numa turnê agora de 40 anos de carreira,
e trazendo muitos hits e muitas músicas, muitas temáticas, né, que ela abordou ao longo da carreira dela, dessas 4 décadas. Está sendo uma revivescência, né, de tudo que ela Sim. trouxe. E eu falo desse lugar de garoto, adolescente, Sim. gay, que tinha, né, em muitos momentos, nas expressões artísticas, principalmente da Madonna, uma forma de se sentir mais normal. Uhum. Hoje em dia, eu não sei mais se eu queria ou quero ser normal. Mas naquele momento eu queria, porque normal, Sim. normalidade para mim significava ser comum, ser mais um, Ser aceito. ser aceito. Perfeito. Passar despercebido. Passar despercebido. Né? E a Madonna ela trazia sempre trouxe muito isso, né? De levantar essas bandeiras da LGBTs e você pode, você existe, você é normal, você é digno e você pode ser o que você quiser. E, enfim, eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho dela e acredito que o que ela trouxe como revolucionário para a sociedade, para a música, isso reverbera nas outras artistas de hoje, Sim. né? Ela... Pop. Isso. E... A Anitta tá aí pra isso. Pois é, teve um papel muito importante, tem um papel muito importante, mas somente teve no momento ainda que era muito mais difícil falar sobre a comunidade LGBT, sobre HIV/AIDS, sobre questões raciais. Ela trouxe muito dessas discussões, Ela quebrou muitos né? paradigmas. Como mulher, e eu sou apaixonado, enfim. Mulher na terceira idade, né? Aí Isso, tá traz, atuando. né, essas E ela questões. disse que vem pro Brasil, né? Olha aí. Amém. Ela disse show dela que vinha pro Brasil. E agora trazendo para cá para o nosso, né, para nossas referências nacionais, a Mercury, né, Maju, Cássia Eller, Cazuza, Renato Russo, tem uma galera muito boa, Sandra né, de Sá. Sandy de Sá, tem uma galera fantástica, né? Nós temos artistas LGBTs extremamente importantes, né? Que levantam e que trazem essa representatividade que tanta gente fala, que é extremamente importante, e eles fazem de forma primorosa. Eu curto pacas, assim. Eu acredito que a arte, ela... Eu, eu amo a psicologia, eu amo o meu trabalho, eu amo a ciência no qual eu faço parte, mas eu sempre costumo dizer que não tem nada que me tenha feito aprender mais. O pouco que eu sei de ser humano não tenha sido na arte. Eu acredito que a arte, dessas expressões, seja o cinema, a música, a dança, ela te dá uma compreensão tão fantástica da alma humana que aí eu pego essas referências artísticas, esses músicos, esses compositores, eu falo, nossa, essa galera aí, eles eu acho que aí o mais espiritual em mim emana, sabe? Se tem uma conexão com alguma questão espiritual na minha vida, essa conexão, esse elo é a arte, né? Através da arte, eu tenho acesso a essa conexão, né? Essa conexão, ela se estabelece. E nós temos muitos artistas que são conectáveis. Olha, ele já falou bastante aí dos meus ídolos também, mas assim, em especial na minha vida foi a Cássia Eller. Na minha casa só tinha uma TV e era MTV, né? Só tinha era esse acesso, né? O único acesso que eu tinha com o externo de algo que me acolhesse era a MTV. E a cultura, né? Cultura Castelo rá ali, pá. Mas a MTV, ela apresentava os artistas mais alternativos, né? E aí ver a Cássia Eller com tatuagem, né, de cabelo curto, mostrando os seios. E era engraçado que minha família não gostava que eu assistisse MTV, olha só, cara. Né? Então, como só tinha uma TV, aí era sempre uma desculpa, muda desse canal que ninguém gosta, só tu que gosta desse canal. Né?
E no canal eram bandas de rock e alguns artistas, né, mais alternativos. E por conta disso eu já era ali reprimida. Eu não podia ter acesso a esse tipo de conteúdo. E aí eu me ligava muito na Cássia Eller. Marina também, gosto, né? Essa. Acho que foi semana passada, eu estava assistindo um podcast do o Provoca, né? Com Marcelo Tais e cara, Zélia Duncan. Cara, fantástico, assim, porque são pessoas que eu ouvia cantando, eu ouvia as músicas e eu me identificava com aquele sentimento, mas elas não falavam tão abertamente, né? Porque tinha censura Sim. ainda, né? E elas ali, aos pouquinhos, elas foram dando voz para aquilo que eu ainda não conseguia nomear. Tanto que eu já consegui reconhecer elas como representatividade depois. Sim. Não era assim, ai, tô vendo a Cássia Eller, eu quero ser a Cássia Eller, não. Era tipo, tô vendo a Cássia Eller e caramba, ela é muito doida, cara. Como é que ela raspou a cabeça? Como é que ela coloca o seio para fora? Ela não tem medo? Como é que ela faz isso? Porque era muito difícil eu usar uma bermuda de surfista, Sim. né? Tinha um monte do meu irmão e era extremamente difícil usar uma bermuda de surfista, porque eu ia ter que explicar por que que eu queria usar aquela bermuda, e essa explicação ia ter que começar de dentro de casa até o momento em que eu tirasse a bermuda. Porque por onde eu passasse, iriam me perguntar por que que eu estava vestindo uma roupa de surfista ou de homem, essa bermuda de homem, essa bermuda não é de mulher, porque tu veste roupa de homem, porque tu quer ficar igual homem, sabe? E aí acabava que não fazia, e a Cassiela estava lá na TV fazendo um luau MTV de Sim. bermudão de surfista, camiseta sem sutiã, né? De cabeça raspada, com tatuagem, né? A Lanlan também Sim. ali. Então, no meu íntimo eram elas dizendo: é possível, em algum lugar é possível, aqui não. Mas em algum lugar do mundo tem um lugar que dá. E essa menina, né, lá olhando e de alguma forma se sentindo acolhida, Sim. Sim, né? Por aquela pessoa, aquela personalidade ali que está tão distante da gente, mas está ao mesmo tempo tão perto. Sim, E é tão verdade. importante que exista, né? É olha, verdade. até registrar esse negócio curioso. Tem uma mulher hoje, né? Uma mulher lésbica e ela é minha vizinha. E ela não sabe o quanto ela foi essa referência. Sim. Entendeu? Outro dia eu passei, ela deve ter, assim, a idade da minha mãe, sabe? Aí eu passei e vi ela e falei assim: caramba, cara, essa mulher não sabe o quanto ela disse pra mim que eu podia ser quem eu sou hoje. Ai, gente, que legal. Né? Me deu vontade de parar ela e falar, sabe? Ainda vou fazer isso, né? E eu fiquei pensando nisso, porque ela possivelmente não tem tanta informação quanto nós. E mesmo no empirismo, sabe? Eu sou apaixonada pela experiência de vida. Eu acho que se a gente olhasse mais atentamente para as nossas vivências, a gente teria muito. Enfrentaria menos adversidade. Enquanto é importante a gente se posicionar, né? Porque em algum momento, em algum lugar, a gente tem uma criança, né? Tem um jovem, um adolescente que de alguma forma pode se sentir acolhido e você servir de referência, né? E olhar para você, poxa, eu quero ser que nesse cara, eu quero um dia conseguir falar e agir, vestir e ser assim, Sim. né? Por isso que a gente precisa, a gente não pode ficar calado, a gente não pode se esconder. Doa quem doer, né? E dói. Sim. Quando a gente tenta resistir. Só o real dói, né? Sim, A fantasia não dói. sim. Quando Ai, conversa boa. Quando eu comecei a me interessar por, né, por me debruçar mais, né, direcionar a minha clínica para
população LGBT, principalmente a pessoas trans, que hoje em dia é o meu público-alvo. Eu, eu não esqueço de uma paciente hoje, está muito bem, né? Mora fora aqui de Belém, está muito bem. E falando sobre dores e sobre essas dificuldades, né? Que é a gente resistir a tudo isso. Eu tive a possibilidade, o prazer e a honra de acompanhar grande parte do processo dela nessa construção dessa identidade, né? De dentro para fora mesmo, né? E ela esculpindo o seu corpo, desde o nascimento do seu nome. Então eu tive a possibilidade, o prazer e a honra de acompanhar isso. E assim, né? As mudanças vão acontecendo e vão vindo novos dilemas, novas situações ocorrendo, né? De uma pessoa que tem um currículo muito bom, ainda como menino gay, né? Lido como menino gay, mas depois que se assume com a identidade transexual, parece que esse currículo ele não importa, né? Agora, para você conseguir um emprego é uma dificuldade, a situação até mesmo de verbalizar no processo seletivo, uma entrevista de emprego, eu acho que eu já vi você. Aí a pessoa, né? Você, aonde, né? Você não fica ali pelas ruas da Doca, sabe? E assim, fazendo claramente uma alusão à questão da Sim, prostituição, e é uma paciente que, né, apesar de, infelizmente, muitas das meninas, né, mulheres trans, serem levadas, né, para esse lugar, né, de prostituição como única opção de renda, mas essa paciente, ela nunca precisou, mas assim, sempre associando a prostituição à transexualidade. Então, diante de todos esses dilemas, né, que aí já vem outras situações junto, ela olhar para ti e falar, mas nada é tão recompensador do que olhar no espelho hoje em dia e me reconhecer, né? E, nossa, é fantástico, assim, é muito, muito gratificante a gente participar, né? De fazer a gente, de uma forma, estar junto nesse processo todo e ser ativamente participante disso. Emocionada com as falas de vocês, porque é, não sei, eu fico muito emocionada mesmo. Muito, muito obrigada mesmo por todo o aprendizado que vocês nos estão dando hoje. Quero agradecer a vocês, a Érica, ao George. Muito obrigado por toda a fala de vocês, por todo o aprendizado. Eu poderia ficar aqui, ó, horas e horas. Nossa, tá muito legal, é muito legal. Sim. Muito obrigada mesmo. Pensando nisso, foi tudo tão bom, né? Foi fluindo, foi leve. Gostei que o Jorge falou, ai, que legal, né? Foi muito bom. Ele nos trouxe algo para você. Confesso que estava um pouco nervoso no início. Eu fui relaxando. Depois eu fui relaxando. Oh, que lindo. Mostra de presentes. Obrigado. O presente já tinha sido a companhia de vocês, da Toca. Tem outro presente aí. Muito obrigado. Para vocês adoçarem. Meninas, realmente, novamente, muito obrigado pela oportunidade. É, eu acho que a forma de retribuição mesmo, né, dessa disponibilidade que a gente, né, tem feito, é igual. Nossa, Mas isso aqui é o meu. Sim. vocês sendo compartilhadas, né, sendo multiplicadoras, daqui a pouquinho vocês já vão estar. Eu digo daqui a pouquinho porque passa muito rápido mesmo. Angel. Vocês serem multiplicadores desses, dessa luta, né, minha, da Érica, independente da orientação sexual, da identidade de gênero, mas como psicólogas, como cidadãs, que vocês levem para os espaços que vocês ocuparem. Foi esse compromisso que eu fiz, sabe? É, a,
Hoje em dia, como eu disse no início, né, eu trabalho em um hospital, né, a minha vida foi se direcionando para esse lugar do hospitalar, e adoro trabalhar onde eu trabalho, a clínica, muitas vezes já estive em situações escolares, tal, e sempre tento, de alguma forma, estar levando essas temáticas, esclarecendo, desmistificando, sensibilizando as pessoas para o acolhimento, né, e a compreensão do que é a diversidade sexual. Sim. Então, é esse convite e esse pedido que eu faço para todas vocês, né? Que vocês sejam multiplicadoras disso, que vocês Sim. desmistifiquem nos espaços, nas igrejas de Sim, vocês, sim. nas casas de vocês, nos lugares onde vocês, enfim, transitarem. Eu quero Muito dizer obrigado. para ti que é uma, é uma referência muito importante a gente te escutar como psicólogo. Dá vontade da gente ser esse psicólogo, né? Então, eu te agradeço muito por toda a Obrigado. contribuição, por ampliar a nossa mente quanto a esse assunto. Nossa, foi muito bom te conhecer, te ouvir. E a Érica também, muito obrigada Tamo por junto. nos ceder esse espaço, obrigada por compartilhar da tua história com a gente. Só tenho a agradecer mesmo, foi muito bom, muito bom. Muito obrigada Eu também mesmo. adorei estar aqui com vocês. Olha, e quando vier, a gente também vai ver, porque tem o Instagram, né? Tem. Tem o Instagram e esse material vai para a página do YouTube. Ah, Sim. beleza, Do projeto, bacana, tá? vou seguir lá. Isso! Tô tudo blogueirinho.